agradecemos a Deus. Pode estar sentado? Agradecemos a Deus por mais um trimestre na presença do Senhor, por mais um período, por mais uma lição, mais um livro, mais uma revista que a gente está findando com a certeza de um aprendizado maior na presença do Senhor. Aquilo que nós aprendemos, irmãos, nós levamos para o resto da vida. Aquilo que nós aprendemos, nós temos a capacidade de poder ensinar a partir do momento que se aprende. Amém? A base do ensino é o aprendizado. Para que eu possa poder ensinar, é necessário eu querer aprender para mim poder passar adiante. Olhamos isso muito bem detectado na segunda carta de Pedro, quando Pedro vai ensinar algumas atitudes para os cristãos. Ele começa a falar algumas coisas e eu começo a imaginar como que esse povo seria, como que eles receberiam a palavra de Deus se o abençoado do Pedro não tivesse mudado, né? Aquele Pedro dos evangelhos, um Pedro brabo, um Pedro inconstante, um Pedro que variava, um Pedro que fazia muitas coisas erradas. Como seria a recepção da carta se Pedro não tivesse mudado, né? Então ele precisou mudar, ele precisou aprender para depois ele poder ensinar. E assim é a nossa vida. Quanto mais nós aprendemos, mais nós podemos ensinar com as nossas atitudes, com palavras de conforto dessa forma. Nessa manhã nós vamos tratar um pouco sobre a ressurreição de Jesus. Eu creio que quando se fala de ressurreição de Jesus, tem um tema para cada um ponto de vista para cada um. O que significa para você a cruz? O que significa para você a ressurreição do Senhor Jesus? Vamos lá então. Ressurreição de Jesus, textual. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Os irmãos vão lembrar que essas mulheres são as mulheres Maria Madalena, Maria, Salomé e também algumas outras mulheres que elas planejaram e elas buscaram uma resposta da parte do Senhor. Elas tinham algo no pensamento delas, que quando abrimos a palavra do Senhor no capítulo de número 15 de Marcos, nós vamos perceber essas mulheres, aquelas mulheres que continuaram seguindo. Alguém lembra dessa mensagem? Continuaram seguindo, servindo e observando. Lembram? Jesus está crucificado. José de Arimateia pega o corpo de Jesus da cruz, coloca num sepulcro novo, coloca uma pedra no sepulcro. Porém essas mulheres ficam pensando, elas ficam observando. A Bíblia vai nos dizer no versículo 47 que elas observavam. No capítulo 41 a Bíblia vai nos dizer que elas seguiam. E no capítulo 41, versículo 41, a palavra do Senhor vai nos dizer que elas serviam. Então elas continuaram servindo, seguindo e observando. E sabiam que havia uma pedra na boca do sepulcro, que está escrito ali no versículo 46 de Marcos. Só que elas passaram de sexta-feira. A sexta-feira para o judeu acaba às 18 horas. Lembram disso? Às 18 horas da sexta acabou a sexta-feira. 18:01 começa o sábado. 18 horas de sábado acaba o sábado. 18:01 começa o domingo. Então chegou o sábado, é o momento que elas não podem fazer nada. Era o momento que o judeu repousava e só faziam as coisas muito necessárias, e havia muitos impedimentos para eles trabalharem. São mais de 1.600, se não me falha a memória, proibições para fazer no sábado. Então elas ficaram se preparando. Elas foram no capítulo 16, versículo 1. Compraram aromas para ir ungir o Senhor, e no primeiro dia da semana elas foram.
E quando estavam pensando, o que nós vamos fazer? Porque tem uma pedra muito grande na boca do sepulcro. E aí, quando elas chegam lá, a Bíblia vai nos dizer em Lucas 24:5: e estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Elas já estavam pensando, será que roubaram o corpo de Jesus? O que fizeram com Jesus? Porém, nessa leitura, prova-se que Jesus ressuscitou. Vemos então, na verdade, em prática nessa manhã. A ressurreição de Jesus é a garantia de que todos que morreram em Cristo se levantarão do pó da terra. Da mesma forma que Jesus ressuscitou, um dia Ele há de ressuscitar aqueles que também tombaram já nesta terra. Amém, irmãos? Próximo, Lucas. Introdução. Os irmãos que estão lendo lá vão perceber, as Escrituras ensinam que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E ali no capítulo 1, versículo 26, a Bíblia vai estar escrito assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus fez o homem, Deus criou o homem. E os irmãos vão perceber que ainda no livro de Gênesis, havia alguns homens que viviam pouco. Quantos anos Matusalém viveu? Alguém lembra? 800. Oi? Uns 800. 965, se não me falha a memória. Estava bom já, irmão Daniel? Oi? Viver tudo isso, né? Mas será que não era bom na época? O que não havia? O pecado. O pecado, ele já não havia abrangido de uma forma tremenda. E aí a gente vai ver que as enfermidades são consequências do... A morte é consequência do... O mal-estar, a aflição, a depressão, a angústia, é tudo consequência do pecado. E aí você vai ver no livro de Salmos, eu não lembro qual o salmo, que o salmista vai dizer que passou de 70 anos é só canseira, é só enfado, só fadiga, só canseira, né? Então você vai perceber que a duração aqui na terra vai se findando a cada dia. E aí há uma possibilidade de entendermos que o quê? Que o inimigo ele vem, adentrou em Gênesis capítulo 3 no Jardim do Éden, ele fez a bagunça que teve que fazer lá, e aí tem as consequências. A principal consequência que nós precisamos tratar essa manhã é a morte. Antes da queda, a morte não tinha domínio sobre o homem. Porém, a morte passou então a todos os homens. Ainda na antiga aliança, vem a morte e começa a subtrair pessoas. E aí nós vamos perceber alguma coisa. A morte não respeita idades, ou respeita? Não. É tão triste se fazer um velório de uma criança de meses. Mas também você pode fazer um velório de uma anciã, de um ancião, de uma criança, de um adolescente, de um jovem. A gente vê nos noticiários diariamente que a morte ela não respeita as idades. Pode ser criança, pode ser um bebê, como pode ser um ancião. Esses dias apareceu uma reportagem acerca de uma senhora que mora em Tibagi, que tem mais de 120 anos de idade. Então a gente vai percebendo que a morte pode chegar na minha e na tua vida a hora que quiser. E aí o cristão precisa estar preparado para esse arrebatamento. A gente vai olhando para a Bíblia, alguns estudantes da palavra que vão para o lado da escatologia, começam a olhar, opa, já está na hora de Jesus vir, opa, falta isso acontecer para Jesus vir. Mas Jesus pode vir para nós a qualquer momento, né? Tem gente até dizendo sinal da cruz, misericórdia, não. Mas não, nós precisamos entender o quê? Que a morte está sondando as nossas vidas. Lembra do filho de Naim, filho da viúva de Naim?
Lázaro e a filha de Jairo. Você vai ver o Lázaro talvez com mais de 40 anos, você vai ver o filho da viúva de Naim com menos de 20 anos. Então a morte chegou, mas Jesus queria ressuscitá-los. Jesus fez uma obra, Jesus tinha um plano. E aí, por causa dessa queda, nós vamos lá para Jó capítulo 19, versículo 25, onde todos lembram dessa frase. Quando a gente está na prova, a gente lembra muito desse versículo. Porém, a gente vai ver assim, Jó dizendo: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. E glória a Deus. Essa palavra Redentor, no original hebraico, vem da palavra rede de arrasto. O que significa isso, rede de arrasto? Rede de arrasto, o irmão Daniel, que é pescador antigo, é aquela rede que vem no fundo do rio, do mar, arrastando tudo. A gente vai ver isso muito bem nos pescadores do quê? Pescadores de camarão. O camarão, ele fica só com as anteninhas para cima da areia e com o resto do corpo dele para baixo da areia. Então vem duas plataformas arrastando a areia. Conforme ela arrasta a areia, o camarão sobe e a rede vem atrás e pega o camarão. Só que quando o pescador puxa a rede, vem todas as espécies de peixe. E aí significa o que? Jó está falando o que? Eu estou lá no pó, eu estou lá embaixo, mas o Senhor vai me restaurar, vai me resgatar. Amém? Isso é o significado dessa palavra. Então nós precisamos entender que Cristo nos dá novamente o direito de viver eternamente em um corpo físico. A partir do princípio o pecado chega, o homem tomba, o corpo físico tomba também. Mas a partir do momento que Jesus Cristo veio, morreu na cruz do Calvário, e o que o distinguiu dos demais homens, podemos dizer líderes, não foi a morte. O que diferenciou Jesus dos outros líderes não foi a morte dele. O que foi? A ressurreição. Maomé morreu sim ou não? Buda morreu sim ou não? Sim. Outros homens morreram, mas não ressuscitaram. E aí no epitáfio do túmulo de Jesus está escrito lá: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Não está escrito aqui: aqui jaz Jesus. Não. No túmulo de Jesus não está escrito: aqui jaz Jesus. Não. No túmulo dos demais está: aqui jaz Buda, aqui jaz Maomé. Mas no túmulo de Jesus, ele ressuscitou. Ele foi adiante, ele buscou algo novo. No contexto do Antigo Testamento, nós vamos perceber algumas pessoas que receberam a ressurreição. Os irmãos lembram de alguma do Antigo Testamento? 1 Reis, capítulo 17, versículo 17 ao 24. Elias ressuscita o filho da mulher de Sarepta. Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 32 e 37, o abençoado do Eliseu, ele vem e ressuscita o filho da Sunamita. Lembram disso? O problema, isso aí comprou um problema grave. Ele estava na casa dela, e aí o abençoado, se não me falha a memória, Geazi, fala para ele: ela não tem um filho ainda. Ora para ela ter um filho. E ela, engravida, dá a luz ao menino. Lembra dessa passagem? O que acontece? O menino vai trabalhar com o pai. Ao meio-dia o menino fala: pai, eu estou com muita dor de cabeça. O pai pede para o empregado levar o menino até a mãe. Quando ele chega perto da mãe, ele morre. A mãe sai da sua casa e vai buscar o profeta Eliseu. Quando ele está indo buscar o profeta Eliseu de um monte, juntamente com Geazi, questionam algo entre eles.
O que ela está vindo fazer? Se não é sábado e lua nova. O que significa isso? Irmão Alessandro? Irmão Adão? Por que o abençoado Eliseu pergunta para Geazi e vice-versa, eles trocam informações, questionando o que ela está vindo fazer, se não é sábado e nem lua nova? Alguém sabe a resposta? O porquê que o profeta fala isso? Época de sábado, todos subiam ao templo para adorar. Lua nova, subiam ao templo para adorar. Amém? Resumindo assim, o que ela está vindo fazer sem ser hora de vir adorar? Aí o abençoado do Eliseu fala para o moço: ei, vai lá e pergunta para ela se está tudo bem. Ele chega e pergunta: vai bem contigo? Vai, tudo vai bem. Vai bem com teu filho? Vai, tudo vai bem. Vai bem com teu esposo? Vai, tudo vai bem. Porém o menino estava morto. Ele vai, volta lá. O Eliseu fala: Geazi, vá lá, faça isso, aquilo, deite em cima do corpo do menino e ele vai ressuscitar. O que aconteceu? Geazi foi lá e o menino? E o menino? Ressuscitou. Não ressuscitou. Teve que ser o próprio Eliseu. O menino volta: Eliseu, você não faz nada certo, né? Eu vou ter que ir lá e fazer. Ele foi lá, deitou em cima do corpo do menino, a temperatura do corpo dele passou para a temperatura do corpo do menino e o menino ressuscitou. A terceira ressurreição, no Velho Testamento ainda, acontece algo interessante. Eliseu já estava morto, já estava enterrado, pegam um outro morto e jogam na mesma sepultura de Eliseu. Quando esse morto toca nos ossos de Eliseu, ele ressuscita. Até morto o homem fazia milagre. E aí você vai perceber algo na Bíblia, aquela passagem assim que muitos interpretam erroneamente: dá-me a porção dobrada do teu espírito. O que significa isso? Andressa, você que entende bem. O que significa isso? Elias e Eliseu passam, saem de Gilgal, Betel, Jericó, Jordão, e lá do outro lado o abençoado Elias pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E ele fala o quê? Eu quero a porção do teu espírito sobre mim. A porção dobrada do teu espírito sobre mim. O que significa isso? Porção dobrada do Espírito Santo, sim ou não? Sim ou não? Sim, não, 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 sim, sim, não. Sim ou não? Não. Amém? Nós não contemos a porção dobrada do Senhor. Quantas vezes uma pontinha da presença do Senhor na nossa vida a gente já chora mais que não sei o que. Uma porçãozinha, só um toque do Senhor, a gente já, podemos dizer assim, já valeu o culto. A porção dobrada da presença de Deus no nosso corpo nós não vamos suportar, não vamos aguentar. Eliseu está falando como na posição de um filho para o pai. O filho mais velho tinha a condição de ser primogênito e pedir a porção dobrada da sua herança. Eu quero a porção dobrada do teu espírito sobre mim. Ele está querendo dizer: eu quero a porção dobrada da herança, eu quero o direito de ser filho. E aí, se não me falha a memória, Elias fez 7 milagres. Sabe quantos milagres que Eliseu fez? 14 milagres abençoados na presença do Senhor. Foi um homem de Deus, mas só para os irmãos estarem cientes, não foi a porção dobrada do Espírito do Senhor na vida dele, porque ele não ia aguentar. Já no Velho Testamento houve algumas ressurreições. Aí, vamos lá para Hebreus 11:18. Hebreus,
capítulo 11, versículo 18. Está depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Hebreus capítulo 11, versículo de número 18. Sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Qual que era a característica que Abraão tinha a convicção de subir ao Monte Moriá? Eu acho tão lindo uma palavra que Deus Abraão fala assim: ele está indo com os seus servos, com o seu filho Isaque. E Isaque nos dá a entender a história que mais ou menos ele não era uma criancinha não. Ele era um jovem de uns 22 anos. Então ele sabia muito bem o que estava fazendo e acontecendo. E aí o Abraão fala para os seus servos: fiquem aí, porque subiremos, adoraremos e tornaremos. Tornaremos é no plural. Nós dois vamos voltar. E Deus havia pedido Isaque em sacrifício. Só que ele estava ciente que Deus, ele iria voltar com Isaque. Ele poderia estar crendo o quê? Deus não aceita sacrifício humano, certo ou errado? Certo. Eles poderiam pensar da mesma forma como em Hebreus relatou: opa, eu vou lá, sacrifico o meu filho, porém Deus pode ressuscitar. Porém, o Senhor queria conhecer o coração de Abraão. Conhecer o coração de Abraão. Foi lá, o abençoado do moço que já era, sempre fazia os sacrifícios com o pai. Ele olha para o pai e fala: pai, o que, filho? Aqui está a lenha e aqui está o fogo, mas cadê o cordeiro para o holocausto? O que ele responde? Jeová? 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 Jirê. Amém? Deus proverá. Jeová Jirê. Deus proverá. E aí, interessante é que ele vem, amarra o filho. E aí nós voltamos a pensar naquele assunto. Abraão com mais de 100 anos de idade. O abençoado do Isaque com 22. Quem que vai ganhar na corrida, irmã Sueli? O Isaque, o mais novo. Mas por que ele não fugiu? Por que o Abraão amarrando ele não pegou e deu no pé, irmão Adão? Porque Isaque era um símbolo de quem no Novo Testamento? Símbolo de Jesus. Isaque, da mesma forma que Jesus foi como uma ovelha muda para o matadouro, Isaque também ficou quietinho lá, esperou ser amarrado. O pai prepara ali, imagine a situação: a lenha preparada ali, o fogo do lado, o abençoado vendo o pai amarrar as mãozinhas, os pezinhos. O pai vem, toma o filho: filho, Deus abençoe você. Quando ele vai pegar uma faca ou um machado que seja, Abraão, o que, Senhor? Olha para trás, tem um cordeiro lá já. Pega esse cordeiro e troca no lugar de Isaque. E aí a gente vê o que a gente falou na aula passada. O cordeiro, quem é? Jesus. Isaque, quem é? Nós. Isaque era para morrer, mas não morreu. Jesus não era para morrer, mas morreu. Para dar vida para quem? O Isaque. Eu vou libertar o Isaque, eu vou salvar o Isaque. Para o Isaque ter vida, o cordeiro tem que morrer. Para nós ter vida, Jesus teve que morrer. Mas para a glória do Senhor, ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Glória a Deus por isso. Próximo lá, Lucas. Volta lá fazendo um favor. Mais um. No contexto do Novo Testamento, todos vão lembrar muito bem do Lázaro. Morreu. Depois de 4 dias ele ressuscitou. O filho da viúva de Naim. Irmãos, esse caso aqui, ó, o que dá a entender?
O filho da viúva de... O que era Naim? Um homem ou uma cidade? 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 Eu já vi, como diz o ditado, peão falar que Naim era um homem. O filho da viúva de Naim. E é assim que a gente fala, a viúva do fulano de tal, não é? E aí o abençoado já pregou que Naim era o esposo da mulher. E como ela já havia perdido Naim, agora ela acabou de perder o filho. Misericórdia, irmãos, é verdade? Então o que? Aqui Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, cidade. A filha de Jairo, lembram? Glória a Deus. Lembra que Jesus fala com ela, com o povo? Jesus vai lá, Talita cumi, menina, te digo, levanta-te. E ela se pôs em pé. E sabe o que Jesus falou para o povo? Quem lembra? O que Jesus fala para o povo fazer para ela? Quem acertar vai tomar uma caneca de café no final da aula. Hein, irmã Patrícia? A filha de Jairo ressuscita. Jesus fala para o povo que estava na casa fazer algo para ela. O que era? Dá de comer. Olha que frase bonita. Porque quem está vivo tem fome. Glória a Deus. André, você deu glória a Deus dobrado lá. Quem está vivo tem fome. Quem está vivo espiritualmente tem da palavra de Deus. Quem não quer compromisso, isso aqui chega a repugnar. Quem não quer compromisso, escola bíblica dominical, eu não quero nada, eu já sei, já conheço a Bíblia de capa a capa. É um problema, irmãos. Isso aqui tem que nos alimentar diariamente. É igual arroz e feijão. É todo dia, mas todo dia ele alimenta, não alimenta? Ele sustém para o outro dia. É a mesma palavra de Gênesis, Apocalipse. Deus abre algumas revelações acerca da sua palavra. Ela se renova a cada dia, mas o arroz e o feijão é diário. Glória a Deus. Glória a Deus. Dorcas, quem lembra de Dorcas? Dorcas foi uma mulher que ela tinha uma peça na mão dela que ela fez diferença. Uma agulha. Ela foi uma mulher que fez a diferença com uma agulha. E esse abençoado aqui, quem lembra desse homem? Alguém já leu sobre ele? Eutico. Vamos ler lá? Eutico está lá em Atos capítulo 20, versículo 9 e 10. Como diz o ditado, prepara o lombo agora. Atos capítulo de número 20, versículo de número 9, versículo de número 10. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Imagine a situação. Vamos dizer que o templo aqui fossem 3 andares, só que fosse alto, porém sem o teto, sem o forro, sem as divisórias dos andares. E esse abençoado, ele estava sentado na janela. E na janela é um lugar que muitos falam assim: oh, chegou ontem e já quer sentar na janela. Porque na janela você vai viajar na janela. Qual que é a diferença de quem está sentado no corredor? Além de cochilar, quem está na janela vê tudo lá fora. Ai, ai, ai. Quem está na janela consegue atender de fora
e a atender de dentro. 20 metros de largura por 15 de altura. Qual era o tamanho da janela da arca, irmã Carla? Preste atenção. 120 metros de comprimento, 20 de largura por 15 de altura. Qual era o tamanho da janela? Não tinha janela. Qual era o tamanho da janela? Quem acertar vai comer um bolo de fubá cremoso. Uma criança sabe. Lorena, qual era o tamanho da janela da arca? Quem sabe? A janela da arca era de 1 côvado por 1 côvado, 45 centímetros, do cotovelo à ponta do dedo. Uma janela para 120 metros de comprimento. Tem lógica ou não? Qual que era a ideia de Deus? Cuide de conquistar aqui? Deus. O lá fora, cuido? Deus. Alguém pode dizer amém? Amém. Prestar atenção para o lado de dentro. Senão Deus mandava fazer, não é? Muitas janelas. Muitas janelas. Opa, bastante janela. Faça uma janela para cada um de vocês. Não, fez uma só. Lá em cima. Por quem estava dentro não precisava se preocupar com a vida lá fora. Porque esse momento de vida dentro e vida fora não vai dar certo. Ou você está lá, ou você está aqui dentro. E aí nós temos que tomar esse cuidado em nome de Jesus, para ter essa certeza no nosso coração, para ter essa certeza no nosso coração, que estamos aqui dentro e vamos fazer o que estamos fazendo bem feito. Ontem eu falei lá em Mato Branco sobre Pedro, e Pedro falou assim: ei, com diligência, com zelo, com cuidado, acrescentai, aumentar, acrescentem a vossa fé, a virtude. E aí essa palavra fé vem do grego pistis, e que significa persuasão. O que é persuasão? O que significa persuadir? Ele tentou me persuadir. Quem tem boa palavra de persuasão são os famosos políticos. Estratégia da comunicação para tentar estratégia da comunicação para fazer com que o ouvinte aceite a tua ideia. E nós precisamos dessa fé. E é esta fé que Pedro está falando aí. Acrescentem a vossa fé, persuasão, ter certeza daquilo que vocês estão. Isso é, irmãos, a persuasão. Eu vou falar para alguém de Jesus, mas eu vou falar com tanta fé que aquilo que eu vou falar eu vou conseguir persuadir. Eu vou conseguir colocar a minha ideia dentro da ideia dele. E aí ele fala: e acrescentai virtude à vossa fé. Virtude vem da palavra areté no grego, que significa excelência. Ai, irmão Fábio, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que a nossa vida aqui dentro tem que ser feita com fé e com virtude. Convicção, certeza adquirida pelos fatos e com excelência. Amém ou não amém? Aquilo que eu for fazer, eu vou fazer com excelência. Eu vou cuidar do som igual Lucas, eu vou fazer com excelência. Eu vou ser um músico, eu vou fazer com excelência. Eu vou ser um professor na escola bíblica dominical, eu vou fazer com excelência. Eu vou fazer, eu cuido de tal departamento, eu vou fazer com excelência. É isso que Deus quer de nós. Percebam uma coisa aqui, ó. Nas duas alianças, os mortos que ressuscitaram acabaram morrendo. Mas daí quem adiantou ressuscitar? Qual que era o projeto dessa ressurreição aí? Era só fazer um milagre? Era só mostrar para alguém que Deus tinha poder? Sim ou não? Qual que foi o projeto de ressuscitar Lázaro?
Qual foi o projeto de ressuscitar o filho da viúva de Naim? Qual foi o projeto de ressuscitar a filha de Jairo, Dorcas, Eutico, a filha do Sunamita, da mulher de Sarepta e daquele homem que caiu nos ossos de Eliseu? Qual foi o projeto? Qual foi o propósito? Mostrar que Deus tinha poder. Até sobre a morte Ele tem poder. Porém essas pessoas voltaram a morrer. E aí, próximo lá, Lucas. Isso aqui vai nos deixar confuso um pouco. A crença da época era que o espírito rondava o corpo durante 3 dias. E que a qualquer momento poderia entrar no corpo novamente. E por isso Jesus esperou o 4º dia para ressuscitar Lázaro. Quem já ouviu isso? O Alessandro já ouviu isso. Eles acreditavam, a pessoa morreu, está lá com a mãozinha assim, o espírito não está ali. Eles acreditavam que o espírito ficava rondando e que até o 3º dia poderia entrar no corpo e a pessoa ressuscitar. Jesus, para cair por terra essa tese, Jesus chega no 4º dia. E agora me responda, por que Jesus ressuscitou no 3º dia? Resumindo, Jesus não deve satisfação para Ele faz a hora que Ele é isso. Aqui para aquele povo que estavam todos assim, com os olhos arregalados, esperando Lázaro ressuscitar, Jesus espera. Jesus havia falado uma coisa que nos chama a atenção. Jesus, vem aqui. Tocou o celular dele, foi ver uma mensagem do zap de Maria e Marta. Jesus, Lázaro está enfermo. E ele manda outro zap e fala o quê? Essa enfermidade não é para? Mas Lázaro morreu. Entenda, Jesus. Essa enfermidade não é para a morte. Daqui a pouco outro. Lázaro morreu. Ele espera o quê? 4 dias. Chega lá, Marta já fala, já cheira mal. Mas Jesus vai lá e ressuscita Lázaro. Porém, com Jesus espera o 3º dia, como havia profetizado, e ressuscita. Porque Ele não precisa dar satisfação para ninguém. Uma ressurreição literal. O que significa uma ressurreição literal? Como que foi a morte de Jesus? Lembram? Crucificado, coroa de espinhos, pés pregados também e mãos pregadas. Automaticamente tinha suas marcas. Olha as marcas aí. Essas marcas estavam nas mãos de Jesus. E quando Ele ressuscita, Ele chega para os discípulos e mostra as suas marcas. O que significa isso? A ressurreição do corpo, e essa ressurreição foi literal. Não foi figurada, não. Ah, Jesus veio em um corpo glorificado, não. Ele morreu no corpo físico, ressuscitou o corpo físico também. Não foi figurado, não era alegoria, não era história para boi dormir. Foi literal isso que aconteceu com o Senhor Jesus. Olha as marcas aí, ó. Próximo, Lucas. Uma ressurreição corporal. Este episódio ocorreu tanto literal como corporal. Foi um ato que mostrou destaque em relação aos outros homens que se diziam ser o Messias. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Com o mesmo corpo que ele tombou, ele voltou. Com as mãos ainda. Só que um corpo, da mesma forma que ele era literal, ele era corporal, ele também era um corpo glorioso. Prova, irmão Fábio? Provo. João capítulo 20, versículo 19. Eu já falei aqui esse dia sobre isso.
Era, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, encerrada em algumas traduções vai estar, e as portas estavam fechadas. Onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E agora? Como que funciona isso? Quem já esqueceu a chave da casa? Chega na casa, cadê a chave? E agora? Não dá para pular a janela. Não dá para entrar para o lado de dentro sem a chave. Você pega e faz igual Jesus. Pega e vai na parede, eu vou passar pela parede. Quem já fez isso, dá glória a Deus? Ninguém ainda. Mas Jesus fez isso. As portas estavam fechadas, a janela estava fechada, mas Jesus entra dentro da sala. Então Jesus estava com o corpo literal, porém também glorioso. Ele precisava entrar lá dentro. Os abençoados estavam lá dentro com medo dos judeus. Quem tem medo é um sinal que não tem fé. Quem tem medo não tem fé. Quem que não estava nessa reunião com os discípulos? Tomé. Não estava com os discípulos, porque ele tinha fé. E quantas vezes que a gente já aprendeu que Tomé não tem fé? Que a gente vê aquela palavra que diz assim: só acredito vendo. Tomé estava para o lado de fora porque ele tinha fé. Os homens estavam trancafiados ali, os 10, porque eles não tinham fé. E aí, chega depois, Jesus vai embora, o Tomézão chega e falou: ô Tomé, Jesus apareceu aí. Estava com a mão furada, ele ressuscitou. Ele falou: só vou acreditar se eu ver. Só que ele tinha fé. Então, quando falamos que Tomé tinha fé, a fé dele não é aquela fé boba, é aquela fé pautável, é aquela fé que eu posso entender algumas coisas, eu posso contemplar algumas coisas. Amém? Amém, irmão Alessandro? Assim é a forma do corpo corporal, a ressurreição corporal de Jesus. A apologética cristã sempre assegurou que a ressurreição de Jesus foi um evento físico no qual seu corpo foi revivificado. Isso significa que, apesar de transformado, Cristo ressuscitou com o mesmo corpo físico que fora sepultado. Lucas põe em relevo esse fato quando registra Jesus comendo com os discípulos após a ressurreição. Amém? Em sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo assevera que toda a fé cristã é falsa se a ressurreição de Jesus não aconteceu de forma corporal. Próximo lá, Lucas. Evidências diretas. Opa, eu tenho que comprovar a ressurreição de Jesus. Evidências diretas. São as evidências na qual o Senhor Jesus esteve com pessoas e elas viram Ele, tocaram nele e conversaram com ele. Um exemplo, próximo, Lucas. Exemplos de evidência direta. Quem pode citar primeiro? Quem entendeu o que é evidência direta? Hein, Lorena? O que é uma evidência direta? Pessoas que falaram, conversaram, caminharam e viram Jesus após eles ter ressuscitado. Quem que vai dar um exemplo de uma evidência direta? Caminho de Emaús, Jesus andando com os discípulos. Qual mais? Fala, Andressa. Fala uma, irmã Isonete. Quem que viu Jesus depois da ressurreição dele?
Pedro também. Quem mais? Quem, irmã Celeste? Maria também. Quem mais? Irmã Rose? Uma dúvida aqui, pastor. Pois o Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então, tem carne e osso? Sim, Jesus estava com carne e osso, por isso que eu falei literal. O que dá uma confundida na cabeça é só o momento que ele atravessa a parede. Amém? Mas ele aparece com as marcas dos cravos nas mãos e a marca nos pés também. Mas ele veio e aí ele chega, e bem lembrado desse ponto de vista aí. Ele mesmo chega lá em Lucas 24:39, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai e me vede, pois o Espírito não tem carne nem os ossos, como vedes que eu tenho. Com certeza alguém estava dizendo, é um fantasma! Né? Mas aí Jesus estava mostrando para eles que havia ressuscitado literal e corporal da mesma forma. Jesus ressuscita. Quantos dias ele fica na terra até ele ascender aos céus? Ascender aos céus? Jesus era fósforo? Jesus era um bingo? O que significa ascender? Subir, amém? Ascender, subir, não tem nada a ver com fogo. Jesus ascendeu aos céus, ele subiu aos céus, amém? Amém ou amém? Amém. Quanto tempo? Jesus ressuscita até Jesus subir, dá quanto tempo? Quantos? 40 dias. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, sim ou não? 40 dias. Ele sobe e demora mais quantos dias para o Espírito Santo descer? 10. Mais 10 dias. Por quê? Pentecostes significa o quê? 50. Aluno aplicado, viu? 40 dias Jesus palmilha esse chão, sobe, passam 10 dias, o Espírito Santo desce. Então, e aí a gente vai ver, eu não lembro agora, mas tem um versículo aqui, que vai falar, eu não marquei ele, mas vai falar muito bem aqui, que Jesus aparece para aproximadamente 500 pessoas. Está lá em 1 Coríntios alguma coisa. E aí Jesus fala o que para eles, irmão Olga? Lucas 24:49, se não me falha a memória. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus está falando, ei, eu vou subir e vocês esperem em Jerusalém até serem cheios de poder, porque o Espírito Santo vai descer. Aproximadamente 500 pessoas ouviram Jesus falar. Quando o Espírito Santo desce, quantas pessoas tem no cenáculo, irmão Adão? Irmão Adão? Quantas pessoas tem no cenáculo em Atos 2 esperando a descida do Espírito Santo? Quem que ganha o bolo de fubá? 120. Amém? 120 crentes estavam lá esperando. É fácil esperar uma coisa 10 dias? 10 dias esperaram, 380 bateram por retirada. Amém? Então, durante 40 dias, muitas evidências diretas houve. Podemos falar dos discípulos, podemos falar da maioria da parte dos discípulos mesmos, e podemos ver quando Jesus volta lá no lago, lembram? Que Jesus vai falar com Pedro, ei, lança a rede à direita do barco. Lançam a rede, vem 153 grandes peixes, e o João fala para Pedro, é o Senhor que está lá. Descem, vão lá, entendem que é Jesus. Isso foi todas as evidências diretas. Viram, conversaram,
viram Jesus comendo, se alimentando, era isso. Evidência direta. Próximo, Lucas. Evidências indiretas. Após a ressurreição do Senhor, os discípulos foram reanimados a pregar a palavra com muita unção e poder. Tinha a certeza da ressurreição, embora alguns não viram Jesus ressurreto. O que é uma evidência indireta? Quem pode falar? Evidência direta é ver Jesus andando, caminhando, comendo, bebendo. Isso, quando não viram, porém creram. Amém? Isso é uma evidência direta. Nós hoje, no nosso contexto, no qual que nós se encaixamos, evidência direta ou indireta? Por quê? Porque não cremos, porque cremos, mas não vimos, né? Não vimos Jesus andar sobre a terra após a sua ressurreição, mas nós cremos e pregamos isso com autoridade, com convicção, com certeza, porque Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Ele volta ao Pai novamente para nos dar a vida eterna na presença do Pai. Amém? Então essas são as evidências diretas e as evidências indiretas. Glória a Deus. Próximo, Lucas. Então, exemplos de evidência indireta. Já foi falado aqui. Um exemplo de evidência indireta. A conversão de Saulo foi indireta ou direta? Podemos dizer que indireta. Porque ele não chegou a ver Jesus comendo, andando, caminhando. Ele teve uma visão, né? Ele teve uma visão. Jesus se apresenta para ele, embora Saulo, ele é considerado apóstolo por causa disso. Por causa do quê? Porque ele viu Jesus. A condição para ser apóstolo, ter andado e ter visto. Essa era a condição. E aí o abençoado do Paulo, ele chegou a ver Jesus, ele chegou a entender os mistérios de Jesus, e ele, abençoado, viu Jesus depois ressurreto. Era necessário ver Jesus ressurreto. Porém ele tem uma visão, amém? Não é algo indireto, não é algo palpável, né? Próximo. Salvação e justificação. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Amém ou amém? Ou ele morreu porque ele falou assim: eu sou filho de Deus. Foi por isso, irmã Patrícia? Ele morreu porque ele falou: eu sou o rei dos judeus. Foi isso, irmã Carla? Ele morreu por causa dos nossos pecados. Amém? Isso foi simplesmente formas para que a cruz viesse a se concretizar. Amém? Ele não morreu porque falou que era o Filho de Deus. Ele não morreu porque era o rei dos judeus. Ele morreu simplesmente por causa dos nossos pecados. Ele queria novamente nos dar vida. A palavra pecado significa? Não. A palavra pecado significa? Não. A palavra pecado significa? Não. A palavra pecado significa, irmão Olga? A palavra pecado significa errar o alvo. Se eu estou olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé, Hebreus 12, 1 e 2, eu estou olhando para ele. Se eu peco, sai fora do alvo. Eu erro o alvo. Eu erro os meus objetivos. Por isso que o Chico Tripa quer fazer o quê? Com que eu e você venhamos a pecar. Logo que eu perco o foco, o alvo, o objetivo. Seu sacrifício foi um resgate de todos. Irmãos, vamos parar para pensar.
Por que Deus não preparou um outro homem e não deixou o seu próprio filho sossegadinho lá em cima? Hein, irmã Sueli? Não poderia ser outro? Vou preparar tal, esse aqui vai dar bom. Esse aqui vai prestar, eu vou investir nele, eu vou fortalecer ele não vai fazer isso, vai morrer, vai salvar todo mundo. Por quê? Porque tinha que ser perfeito. O que mais? O que mais? Obediente. E aí Jesus ele vem, desce, nasce do ventre de Maria, cresce igualmente uma outra criança, limpava o nariz na manga. Jesus fazia muitas coisas igual as crianças de hoje fazem. Na simplicidade, Jesus vai crescendo. E conforme ele vai crescendo, ele continua na sua santidade. Amém ou amém? Ele continua sendo santo, continua sendo perfeito, imaculado, sem pecar, sem errar. Jesus era 100% homem, porém também 100% Deus. Jesus como homem morreu, mas Jesus como Deus ressuscitou. Amém? Precisava essa deidade para poder ressuscitar. Como homem, qualquer um de nós aqui podemos morrer, mas só sendo Deus para poder ressuscitar. Por isso que eu falo, o que diferenciou Jesus dos demais homens que se diziam ser o Messias, o Cristo, foi a sua ressurreição. Todos morreram? Todos. Mas o único que ressuscitou foi Jesus. Glória a Deus por isso. Amém? Então ele veio, morreu para nos trazer vida, para nos resgatar. E aí quando se fala de salvação e justificação, falamos muito bem sobre isso, sobre o filho pródigo. Quem pode me dar um exemplo da justificação do filho pródigo? Ele pega tudo que o pai quer, um deles, né? Eu costumo dizer que os dois são pródigos. Um perde fora e um perde dentro. Pródigo significa... pródigo é aquele que sai de casa. Não, pródigo significa esbanjador. Aquele que esbanja, aquele que não dá valor. E aí nós entendemos o que? Ele sai, perde tudo, quer comer as comidas que os porcos comiam. Lembrando que tinha sabor de chocolate. Mas era coisa que os porcos comiam. E é isso que o inimigo quer fazer. Quer mostrar que aquilo que o porco come é gostoso. Deu nojo, Andressa? Mas é assim mesmo. O inimigo quer mostrar para nós que aquilo que é pecado, aquilo que não presta é gostoso. Amém? Ele perde tudo e ele tem um problema. O que eu estou fazendo aqui? Querendo comer as comidas que os porcos comem, domingão. O pai está preparando uma costela lá de chão e eu aqui. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Ele chega lá. Ele chega no pai e o pai está assim. O que você vai fazer aí, Tiago? Não pegou tuas trouxas? Não foi embora? Se fosse nos dias de hoje. Vai procurar tuas negas. Vai procurar tua turma. Mas não. A Bíblia vai nos dizer que o pai está esperando de braços abertos. E aí o filho chega para o pai e pergunta: pai, me perdoa. Sabe o que o pai fala? Sim, eu te perdoo. Isso foi perdão. Só que o pai podia falar assim: eu te perdoo, muito bem, só que é eu aqui na minha casa e você vai procurar e você lá, beleza? Beleza. Isso é uma forma de perdão que existe por aí. Sim ou não? Sim, é verdade.
Mas houve justificação aí ou não? Não. E aí o pai fala assim: eu te perdoo. Ei, traga uma sandália, uma roupa e um anel. Ele está novamente dando ao filho a justificação, o poder novamente de ser filho. Isso é justificar. Justificar não é o santo. Justificar não é aquele que não peca. Justificar é aquele que foi perdoado e o Senhor falou, continua com o mesmo valor. É lindo isso ou não é? Jesus fala: você falhou, mas você veio pedir perdão. Para mim você tem o mesmo valor. O diabo amassou, o diabo rasgou, o diabo pisoteou, mas você continua com o mesmo valor. Glória a Deus por isso. Então lembre que nós a cada dia precisamos da justificação do Senhor. E entender que quando nós voltamos para Ele, nós somos renovados e fortalecidos. Só um negocinho interessante aqui. Quando eu falei que ser justificado, você torna a ter o mesmo valor que o pai tem. Esse menino estava com um problema, ele estava lá nos porcos, pecado, sujo. O pai vem e perdoa ele. E aí o abençoado do Pedro fala lá na sua primeira carta: sede santo como eu sou santo. A palavra santo vem da palavra eusebeia, se não me falha a memória agora. A palavra santo, perdão, isso mesmo, não estou errado. A palavra santo vem da palavra grega eusebeia, que significa santidade no grego, mas é uma santidade em relação a Deus. E o Pedro está falando: sede santo como eu sou santo. O que é ser santo igual a Deus? O que é ser santo igual a Deus? Mais uma vez, o que é ser santo igual a Deus? Ô Juliana. Buscar a perfeição. O que mais? Tem alguma coisa a ver com o exterior? Sim ou não? Qual que é a roupa de Deus? Qual que é a roupa de Deus? Qual que é a roupa de Deus? Alva como a neve. Alva como a neve. Mas que tipo que é a roupa de Deus? Sempre branco, então sempre branco. Mas que grife que é a roupa de Deus? Deve ser um linho branquinho. Deve ser um linho branquinho. Mas você percebe que a santidade é algo que tem que começar aqui dentro? Está vendo o que Pedro quer falar? Ele não está falando do exterior, ele está falando do interior. Ser santo como Deus é? Ele é santo, eu não vejo ele. Mas as atitudes de Deus, eu comprovo que ele é santo. Glória a Deus ou glória a Deus? Próximo lá, Lucas. Aleluia. A redenção do corpo. Todos esses textos aqui vão falar acerca da redenção do corpo. Hoje está peito 11h30, né? Todo mundo está alimentado, amém? Glória a Deus. Irmão Daniel disse amém. Irmão Daniel que manda. Né, irmão Daniel? Amém, viu? De novo amém. 1 Coríntios 15:17. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, se a gente não acreditar na ressurreição de Jesus, vamos pegar a nossa trouxa e vamos embora. Nós precisamos acreditar na ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou. Esse versículo é lindo. Onde está a morte, ó teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no
Senhor, tudo que vier a mão para fazer, faze conforme as tuas, porque para o lugar onde tu vais não há ciência, não há indústria, não há trabalho. O que nós temos que fazer para o Senhor é aqui. Não adianta chegar lá no céu e querer evangelizar. Não adianta chegar lá no céu e querer fazer a obra do Senhor. Nós temos que fazer a obra do Senhor enquanto há tempo. Assim também, a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também o corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem o Senhor é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. Amém? Glória a Deus. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. O Adão primeiro trouxe pecado. Jesus, o nosso Adão, veio para nos trazer vida. Ele ressuscitou. Glórias a Deus por isso. Bem interessante isso aqui. A criação, Gênesis 1:26, façamos o homem, queda, condenação, Romanos 6:23 na ponta da língua. Não, esse é Romanos 8. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Romanos 6:23. O salário do pecado é a? O salário do pecado é a? O que significa isso? Trocando em miúdos. Se eu trabalho para o pecado, eu vou receber o quê? A morte. Você trabalha o teu mês, no final do mês você chega lá com o cartãozinho, aquela máquina gospe dinheiro, você fica alegre. Mas se você trabalha para o pecado, você vai receber a... Deixa quieto. Condenação. Salvação vem através de Jesus. Isaías 53, 5, 6. Ele levou sobre si as nossas dores. E aí nós vamos poder ter uma eternidade futura. Pode ver que o caminho estava vindo, teve a queda, a condenação, mas houve a salvação através de Jesus. E vamos ter uma eternidade futura abençoadora se nós aceitarmos esse sacrifício e entregarmos a nossa vida a Ele. Amém? Então, a revista para a glória de Deus. E saiba que também a escola bíblica é um curso de teologia também, né? No mesmo momento que está fazendo a escola bíblica, você está aprendendo e estamos trocando informações e o nome do Senhor está sendo glorificado. Então, continue a cada dia mais a ter o desejo pelo aprendizado, a buscar aprender, a tirar as tuas dúvidas em relação à palavra do Senhor. Porque nós costumamos dizer que o diabo não brinca de ser diabo. Ele está aí tentando enganar a várias pessoas. Ele está aí tentando enganar várias pessoas através da sua palavra, tentando colocar engano e o erro. Conclusão: não está aqui, mas ressuscitou. E Ele está pronto para nos resgatar, para nos redimir, para nos trazer novamente. E a palavra redenção significa comprar outra vez. Ele quer nos comprar. Ele quer nos dar vida. Ele quer nos santificar a cada dia na presença do Senhor. Você acredita que Jesus ressuscitou, sim ou não? Amém. Glórias a Deus por isso. Vamos se colocar em pé.